Olá, você é sempre bem-vindo ao programa Está Escrito e hoje eu quero te dar um presente, o curso Verdades Bíblicas apresentado por Cid Moreira. Ouça agora um pedacinho de um dos 21 temas do curso bíblico. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. Que tal? Então, esse kit com 3 CDs na voz de Cid Moreira poderá ser seu. Basta você acessar o blog novotempo.com/está escrito. Você vai encontrar logo na primeira página um ícone com o desenho do curso bíblico. É só clicar ali, preencher o seu cadastro e pronto, você vai receber pelo correio o curso Verdades Bíblicas, totalmente de graça, sem nenhuma despesa mesmo. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ah, e no blog novotempo.com/está escrito, você pode baixar o áudio em MP3 do curso Verdades Bíblicas também. É só clicar em Áudios. Você já ouviu falar da Reforma Protestante? E de Martinho Lutero? Você sabia que Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e que o primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia de Lutero? Você já pode perceber que o programa de hoje promete. Eu também estou muito curiosa para conhecer um pouco mais da vida de Martinho Lutero. Esta é a série Heróis da Fé, apresentada por Ivan Saraiva. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Heróis da Fé. Hoje, vida e obra de Martinho Lutero. O herói da fé de hoje é reconhecido como o pai do movimento de reforma, aquele que colocou a Bíblia nas mãos do povo alemão. Na verdade, Lutero, a Bíblia de Lutero, ela foi escolhida por Gutenberg para ser o primeiro livro impresso do mundo. A época em que Lutero viveu foi uma época de grandes mudanças e inquietações. Foi o tempo do descobrimento das Américas. Naquele contexto, imperadores, reis, generais, papas, todos eles lutavam entre si para tentar moldar a Europa moderna. A Igreja Católica era espiritual, cultural e politicamente soberana. E até então as tentativas de reforma, como as de Wycliffe e John Hus, foram esmagadas. Surgiram gênios como Erasmo de Roterdã, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Cristóvão Colombo, Copérnico e tantos outros. A teologia de Martinho Lutero foi a resposta às ansiedades dessa época. Um mundo em efervescência intelectual, pessoas querendo ter o direito de pensar e de expressar seus pensamentos. E Deus então suscita um homem, suscita Martinho Lutero, que nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na Alemanha. Ele era filho de um minerador de prata e com 14 anos ele foi enviado para estudar com seus outros irmãos. Foi nessa escola que Lutero viu pela primeira vez a Bíblia, que seria sua companheira ao longo de toda a sua vida. Quando Lutero tinha 18 anos, em 1501, seu pai, desejando torná-lo um jurista, o enviou para a universidade. No entanto, logo perdeu o interesse pela matéria e vivia atormentado por questões como: por que Deus é um juiz tão severo? Como posso ir para o céu? Mas por mais que quisesse agradar a Deus com sua vida, não se pode achar paz de espírito. Ele sofria, ele queria ser um bom cristão, mas ele não conseguia. Ele não compreendia por que Deus era tão carrasco, tão severo, por que castigava tanto os seus filhos, por que todos tinham que ter medo de Deus. Mas não foram esses questionamentos apenas que o levaram a ser um padre.
O fato decisivo que o levou a ingressar na manhã do dia 18 de julho de 1505 no convento dos eremitas agostinianos foi uma tempestade violenta que desabou muito perto dele, quando ia de casa para a universidade. Um raio caiu perto dele, o derrubou por terra e em seu pavor gritou: "Ajuda-me, Santa Ana, e eu serei um monge." Foi consagrado padre em 1507. Mas Lutero, na tentativa de tornar-se justo, ele mesmo se descreveu assim: "Eu guardei as regras da minha ordem tão estritamente que posso dizer que se algum monge fosse para o céu pela vida de monastério, seria eu. Se tivesse continuado por mais tempo no mosteiro, teria me matado com vigílias, orações, leituras, jejuns e trabalhos." Lutero tinha um espírito quebrantado e estava sempre triste. Não havia encontrado Jesus ainda. Não havia se convertido de fato ao Deus bíblico, e sim ao Deus de uma igreja que distorcia a visão correta de quem era Deus. Como um fiel sacerdote, Lutero foi da Alemanha a Roma a pé. Isso mesmo, da Alemanha a Roma a pé. E ao chegar ali, por um decreto recente, fora prometido o perdão de todos os que subissem de joelhos à escada de Pilatos, que afirmavam ter sido descida por Jesus ao sair do tribunal romano e miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz semelhante a de um trovão pareceu-lhe dizer-lhe: "O justo viverá pela fé." Ergueu-se num salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Esse texto nunca perdeu a força na sua alma. Com base nisto, diz Lutero, eu senti renascer e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. Se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um amor maior. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Lutero afirmou depois que a justificação pela fé é o texto pelo qual a igreja se mantém ou cai. Em 1511 ocorreu um fato que mudaria para sempre sua vida. Johann von Staupitz, um superior da ordem agostiniana na Alemanha, disse que Martinho Lutero precisava preparar-se para a carreira de pregador e tornar-se doutor em teologia. Em 1512, aos 29 anos, Lutero obteve o grau de doutor em teologia. Lutero não era qualquer padre, ele era doutor em teologia. E essas são suas palavras: "Eu, doutor Martinho Lutero, fui forçado a me tornar doutor contra a minha vontade, por pura obediência, e tive que aceitar um cargo de ensino como doutor. E prometo e voto pelas Sagradas Escrituras que tanto amo pregar e ensiná-las fiel e sinceramente." A partir desse momento, Lutero começou a estudar mais intensamente a doutrina da justificação pela fé, uma doutrina esquecida, não conhecida e não pregada por todos os líderes religiosos. Ele começou então a trabalhar arduamente na elaboração de sua tese. Um monge chamado Johann Tetzel, representante da Igreja Romana, estava vendendo indulgências para levantar dinheiro para a construção da Catedral de Roma. Indulgências eram cartas de absolvição que garantiam o perdão dos pecados. Tetzel afirmava: "Não vale a pena atormentar-te, podes resgatar teus pecados com dinheiro. Pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros." E tudo embalado pelo cântico: "A alma do purgatório sai quando no exato momento em que a moeda cai." Para Lutero, isso era uma perversão do Evangelho. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na porta da igreja do castelo em Wittenberg o debate para o esclarecimento do valor das indulgências, 95 teses que haveria de marcar o princípio da reforma. Ele escolheu intencionalmente essa data, pois esse dia seria o dia da festa de Todos os Santos, e o príncipe eleitor Frederico oferecia à veneração de seu povo sua preciosa coleção de 17.443 relíquias. Entre elas estavam 4 fios do cabelo de Maria, um retalho das fraldas de Jesus, um cabelo de sua barba, um prego da cruz. Todas essas relíquias juntas, elas valiam para os fiéis 127.779 anos de indulgências. Um absurdo,
Lutero jamais podia aceitar esse tipo de misticismo dentro do puro cristianismo, completamente contrário à Bíblia. E o que está escrito lá em Romanos 6:23? É tão simples, qualquer pessoa poderia ler, qualquer pessoa não. As Bíblias, elas não existiam na mão do povo. A igreja da época não permitia que as pessoas tivessem Bíblia, mas Lutero conhecia muito bem o texto de Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Gratuito, amigo. Ninguém precisa pagar, porque Cristo pagou tudo por mim e por você. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem o direito à remissão plena de sua culpa, completamente de graça. Esse é o plano de Deus. Lutero dizia: vã é a confiança de salvação conferida pelas cartas de indulgências, e citava uma infinidade de textos da palavra de Deus. Traduzidas para o alemão, em poucas semanas essas teses se espalharam por toda a Europa, e você pode imaginar o impacto que essas teses, as 95 teses da justificação pela fé de Martinho Lutero, causaram em todo o continente. E no início de 1521, Martinho Lutero foi convocado a Worms perante o imperador Carlos V e os príncipes da Alemanha. Ele estava ali para prestar contas do seu ensino. Depois de 2 dias longos de debate, no qual o que estava em jogo era a autoridade das Escrituras, ele foi convocado para retratar-se e retornar à comunhão de Roma. Sabe o que Lutero exclamou? Ele disse assim: já que me pedes uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso retratar-me. Minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso e não quero revogar, porque é perigoso. E não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. A verdade é que, apesar de toda a coragem de Lutero, apesar de toda a sua ousadia, obviamente queriam matá-lo. E então o imperador resolve salvar Lutero, isso mesmo. Lutero foi posto em segurança através de um sequestro simulado durante sua viagem de retorno e escondido em um castelo. Sua principal realização nesse período, onde ele ficou escondido sem poder pregar, foi a tradução do Novo Testamento do grego para o alemão fluente. Os primeiros 5.000 exemplares esgotaram-se em apenas 3 meses. Um estouro de vendas numa época em que as pessoas tinham pouco acesso à literatura. Em cerca de 10 anos, 58 edições foram vendidas para milhares e milhares de pessoas. Em junho de 1525, Lutero acabou se casando com Catarina von Bora, uma jovem freira que abandonara o convento. Junto eles tiveram 6 filhos e criaram 4 órfãos, porque a pessoa, quando é de Deus, ela faz a diferença na vida de outras pessoas também. E Lutero adotou 4 crianças para educar nos caminhos do Senhor. Lutero sempre dizia: o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério. Lutero faleceu aos 62 anos, em 18 de fevereiro de 1546, em sua cidade natal. Mas quem de fato foi Martinho Lutero? Um homem que revolucionou o cristianismo. Vocês sabem, na sua época, os padres liam a Bíblia em latim de costas para o público. Não havia louvor, não havia música. Ele revolucionou também a maneira de se cultuar a Deus. Ele mostrou a justificação pela fé para o mundo. Mas sabe, ele não era um homem livre de falhas, muito pelo contrário. Às vezes suas falhas eram mais evidentes do que suas qualidades. Mas graças a seu exemplo de fé, o movimento da Reforma Protestante ganhou base teológica, bíblica. Martinho Lutero foi um homem de Deus. Ele suportou muitas coisas. Ele, na verdade, não foi o pai da Reforma sozinho. Outros vieram antes dele, Wycliffe, Hus. Outros depois continuaram a sua obra. Mas ele teve um papel fundamental, porque ele conseguiu apresentar para todo o seu país as verdades da palavra do Senhor. Quando Gutenberg conseguiu criar a imprensa, o primeiro livro que ele pensou foi a Bíblia, que Martinho Lutero traduziu.
é ela que eu vou imprimir. Querido, Martinho Lutero teve a coragem de entender que a Bíblia é superior à sua própria igreja. Ele foi um padre com P maiúsculo. Ele entendeu que a Bíblia tem uma autoridade superior à autoridade do Papa. Ele entendeu que qualquer igreja, qualquer denominação que não siga a palavra do Senhor está errada. E ele então foi fiel à sua consciência e à palavra do Senhor. O modelo desse herói da fé diz para você e para mim que a nossa base, a nossa regra é a Bíblia. E nós devemos segui-la a qualquer custo, a qualquer preço. Querido, Deus ama você. Deus quer entrar hoje no seu coração. E no coração de Deus há lugar para todos. Ele entra no seu coração e nós entramos no coração dele. É ali que você encontra refúgio. É ali que você encontra paz, mesmo no meio dos tormentos. Sabe, um dia uma tempestade aproximou Lutero de Deus e ele nem sabia disso. Talvez hoje uma tempestade esteja acontecendo na sua vida e essa tempestade talvez esteja aproximando você do seu Criador. Querido, ouça esse hino agora, louve a Deus e agradeça ao Senhor pela vida, pelo ministério de Lutero que nos trouxe tanta luz. Hoje você sabe que a salvação é de graça, está aqui na Bíblia. Aproveite, seja salvo, seja feliz. Viver por ti, Jesus, é estar disposto a morrer. Tu nunca me disseste, filho, jamais irás sofrer. Podem rejeitar o meu louvor, podem proibir-me de falar de ti, podem tirar minha liberdade de viver, mas não podem me impedir de ouvir tua voz em meu coração. Escuto a tua voz em teu coração, meu Deus, há lugar para todos nós. É ali o meu refúgio, só ali encontro a paz. Em teu coração, meu Deus, teu coração, meu Pai. Teu coração, meu Deus. Se aqui me perseguirem e tentarem provar a minha fé, no coração de Cristo há alívio e a vitória certa é. Podem rejeitar
Se puder, amigo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida de Martinho Lutero. Obrigado, Senhor, porque nas suas angústias e lutas o Senhor não o deixou só. O Senhor o abraçou e o Senhor lhe mostrou as verdades da Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a também buscarmos as Tuas verdades, que possamos vivê-las em nosso dia a dia e que nos entreguemos cada dia mais ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra e não a uma igreja. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje você viu que o cristianismo deve muito a Martinho Lutero, sua coragem e sua dedicação ao estudo da Palavra de Deus. E você, não gostaria de se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs com áudios para você ouvir no carro, no seu computador, no aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o nosso blog, novotempo.com/Está Escrito. Logo na primeira página você vai ver um ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha o seu cadastro. Pronto, você receberá pelo correio em sua casa, sem despesa nenhuma. Faça isso agora! Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não esqueça de enviar os seus dados, nome e endereço completo. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. No programa de hoje, você entendeu um pouquinho mais da vida de Lutero, um homem que lutou contra reis, papas, príncipes, imperadores e empunhou apenas a palavra do Senhor como espada. Na semana que vem, você vai acompanhar a vida de um outro herói da fé, Zwinglio, um homem que se dedicou integralmente às verdades bíblicas e revolucionou o cristianismo de sua época, e as suas lições de vida, seus escritos, seu pensamento continua vivo até hoje dentro da história do cristianismo. Então, na próxima terça-feira, eu espero você aqui no Está Escrito, na certeza de que nunca nos esqueceremos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jamais irá sofrer. Podem rejeitar